E aí pessoal, mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu tô aqui com meu chapéuzinho de sobrevivente, tentando aqui sobreviver, que hoje em dia não tá fácil pra ninguém. E nesse vídeo aqui eu venho falar um pouco sobre uma série que eu assisti da Netflix. É uma minissérie na verdade, chamada As Três Irmãs. E essa série, eu assisti ela todinha, uma série até que legal, porque tem várias coisas acontecem nessa série que é bem legal. E ela conta a história dessas três irmãs que são pobres e tipo muito pobres. Só que a vida delas acaba mudando, não para melhor. Porque tipo, elas acabam se envolvendo com uma família grande que vive ali na região e isso acabou que deu ruim para elas, não deu bom de jeito nenhum. Então eu vou estar tentando aqui resumir pelo menos um pouquinho dela para ver se vocês entendem um pouco. E caso gostarem daqui da minha explicação, poder assistir lá na Netflix. E essa série, ela começa com uma garotinha chamada Enrei voltando do colégio. E enquanto ela tá voltando, a gente consegue ouvir uma pessoa narrando. E essa pessoa que tá narrando é a irmã dela. E nessa narração, ela explica um aniversário que ela teve. E como a mãe dela não tinha dinheiro para comprar um bolo, ela pegou e cozinhou 5 ovos que tinham na geladeira. E colocou uma vela ali no meio deles e... como se fosse o bolo dela. Para resumir tudo assim, como se fosse o bolo dela. A mãe dela não tinha dinheiro para comprar o bolo. Pegou, cozinhou 5 ovos e meteu uma vela ali no meio. Pelo menos tinham ovos para comer, né? Voltando de novo para Enrê, quando ela chegou na casa dela e entrou na sala, as duas irmãs dela saíram do lugar onde ela estava com o bolo na mão. Elas tinham feito ali uma surpresa para ela e cantaram parabéns para ela, que é assim: parabéns para você. Parabéns pra você. Só isso, não tem nem ali um tipo, parabéns pra você, com quem será que você vai casar? Beleza, elas deram parabéns ali pra ela e pouco depois elas foram ajeitar ali a mesa pra poder comer, pra elas jantar ali. Enquanto elas estavam ajeitando a mesa, a mãe delas chegou com o patrão dela, que estava trazendo ali umas caixas ali que tinham alguns legumes. E esse patrão dela, ele parece muito com o Jack Chan. A cara dele é o Jack Chan todinha. Depois que ele colocou as caixas ali no chão, a mãe deles pegou e apresentou eles pra filha, pra elas lá. Só que quem não gostou muito daquela situação todinha ali foi a Oi Jun, que é a mais velha ali entre elas. Que pela cara dela, que ela fez ali na hora, ela não gostou de jeito nenhum da mãe dela tá andando com o patrão dela. E naquelas caixas ali tinha algumas verduras, porque ela ia fazer um tal de um kimchi. O que diabos é kimchi? Eu não sei. Mas se tu for descendente coreano e souber o que é, deixa nos comentários. E quem ficou feliz com a ideia do kimchi foi a repórter, a Inkan. Só que ela lembrou a mãe delas que a Inhe, a aniversariante do dia ali, não comia kimchi. E a mãe delas ficou tipo assim: menina, tu não come kimchi? Meu Deus. Horas depois, enquanto elas estavam ali na mesa jantando, a Oh Jun pegou e perguntou pra Inhe o que ela gostaria de receber de presente de aniversário. Que não fosse dinheiro. Ela logo falou assim, que não fosse dinheiro pra menina não pedir dinheiro. Cara, eu assisti essa série, meu amigo, mas tipo, foi espelhando diretamente a minha vida pela falta de dinheiro. A menina então pegou e respondeu assim: eu queria uma rinoplastia para ajeitar o meu nariz, que eu acho o meu nariz muito feio. A mãe dela então pegou e falou assim: pai, diabo que tu acha teu nariz feio, né? Teu nariz é muito bonito. A Incan então pegou e perguntou pra Henri assim: Henri, mas você não queria ir no passeio da escola nesse final de semana? Porque a escola dela ia fazer um passeio nos Estados Unidos. A Henri então se desanimou e falou assim: deixa quieto. Eu sei que não ia dar mesmo, porque ela sabia da condição da família dela, sabia que eles não tinham dinheiro pra porra nenhuma. Só que a Incan e a Yeojun, ou caralho de nome difícil pra falar, meu irmão. Elas duas pegaram um envelope e entregaram na mão dela. E nesse envelope tinha o dinheiro que dava certinho para ela poder viajar para os Estados Unidos. E a Incan ficou tipo super animada, porque ela viu ali a oportunidade dela ir. Ela queria muito ir. Só que quem não gostou nada da ideia foi a mãe dela, porque a mãe dela, ela tinha se levantado da mesa. Quando ela voltou, ela viu um envelope cheio de dinheiro. Ela pegou o envelope da mão da menina e olhou assim e ficou sem acreditar. Como que tem tanto dinheiro aqui? Porque meses antes ela tinha pedido dinheiro para poder viajar para as Filipinas, porque o marido dela tinha se adoecido em um acidente de carro. Só que a menina pegaram e disseram assim: não, a gente não tem dinheiro. Ela vendo aquela quantidade de dinheiro ali, ela pensou: porra, mas se não tinha dinheiro meses atrás, como é que vocês estão com dinheiro aqui? Que dinheiro é esse aqui?
Aí o Jun pegou e respondeu assim pra ela: "Mãe, mas a gente não tinha dinheiro mesmo não." Aí ela pegou e explicou que o pai delas tinha gastado milhões em... Tinha gastado não, tinha perdido milhões em aposta de jogo, em cassino, um monte de dinheiro. Perdeu assim, de bobeira, um monte de grana. E elas ainda estavam devendo ainda. Aí a Incan pegou e disse assim, que elas estavam muito felizes, porque mesmo com dívidas, elas duas ali tinham juntado dinheiro e conseguiam dar para a menina poder viajar para os Estados Unidos. Só que a mãe delas pegou e rebateu as falas delas, dizendo assim: Incan, quando foi a sua vez de ir para o passeio da escola, você foi? Não. E o Jun, quando foi a sua vez de ir para um passeio da escola, você foi? Não. Elas duas não tinham ido em nenhum passeio. Aí a véia pegou e disse assim: como que eu, como mãe, vou deixar só a Henri, sendo que vocês dois também não foram? Olha que véia desgraçada, velho. Aí ela pegou e disse isso. Aí a Henri, vendo aquilo ali, ela já ficou triste. Falou logo: não, deixa quieto, eu sabia mesmo que não ia dar pra mim. Só nessa conversa que elas tiveram ali, já dá pra perceber que a mãe delas não é flor que se cheire. Beleza, depois da conversa que elas tiveram ali na mesa de jantar e do clima cabuloso que ficou, as três foram dormir, enquanto a mãe delas ficou ali preparando o quentinho. Só que tipo, no dia seguinte, meu irmão, no dia seguinte, no dia seguinte, quando as três acordaram, só tinha uma carta que a mãe delas tinha deixado ali na mesa. Meu amigo, e o que que aconteceu? A véia pegou o dinheiro que elas duas tinham juntado para ir reviajar e sumiu no meio do mundo. Ela pegou esse dinheiro e viajou para as Filipinas e deixou a carta. Bom, na carta ela dizia assim que ela, no tempo, ela ficou com muita vontade de ir lá para as Filipinas para poder visitar o pai delas, porque tinha se acidentado, né? E ela não pôde ir. E que na idade dela, ela nunca tinha viajado, nunca tinha saído do país que ela estava para outro país. E que ela queria viajar, mas não como uma pessoa, como uma mãe. Ela queria viajar como uma pessoa comum, para curtir um pouco mais a vida dela. Olha que velha, filha da puta. Mas já pensou se tu junta um dinheiro assim, deixa um dinheiro guardado, ou junta um dinheiro para outra pessoa, e a tua mãe vai lá e pega esse dinheiro e viaja? O que que tu fazia uma hora dessa? Já quando a Henri tinha acordado, elas três ali estão na cozinha e estão ainda sem acreditar no que a mãe delas fez, né? Até eu acho que eu ficaria também inacreditável, cara. Cara, como é que pode, meu irmão? Uma mãe dessa. Se bem que tem pessoas assim, né? Tem mães desse jeito. Tem gente pra tudo nesse mundo. Eu me lembro de uma fala que a Yeojun pegou e falou assim, que tem mães que não deveriam ter filhos. E realmente, tem mães que não deveriam ter filhos de jeito nenhum. Beleza, a Incan, a repórter, pega e diz assim: Henri, você vai nessa coisa. Não, você vai. A gente só precisa arrumar o dinheiro no final de semana. A Henri já... No final de semana não, antes do final de semana, porque a viagem já seria no final de semana que vem. Ela pega e aponta assim pra Yeojun: você consegue arrumar esse dinheiro? Aí ela pega e fala assim: a metade. Então depois disso já ficou ali metade para uma e metade para outra arrumar de novo o dinheiro. Beleza. A série então corta e aí já aparece já no serviço da Yeojun, onde ela trabalha. E lá ela tenta falar com a chefe dela para ver se arranjava ali o salário dela adiantado. Só que, como já era de se esperar, o pobre, se não pudesse lascar mais um pouco, não é pobre. Ela não consegue, tipo, a mulher não libera para ela receber o salário dela um pouco mais adiantado. Mas depois ela pega e termina o serviço dela e vai conversar com outra funcionária da empresa onde ela trabalha, que também é excluída. Ela vai ali para tentar se aproximar mais dela, para tipo ter uma amizade, já que ela era excluída de um lugar, ela queria ter pelo menos alguma amizade. Só que a mulher chamada Jin, ela não queria, porque ela era excluída de um setor e a Yeojun era excluída de outro setor. Então ela pensava assim, cara, tu é excluída de um lado, eu sou excluída de outro. Tu acha que vai dar certo se a gente se juntar? Então ela pensava assim. Só que depois de algumas horas elas conversando ali, elas pegam e se sentam. E aí a Jin, a mulher, diz para o Yeojun assim, que ela não deveria ter pedido dinheiro para aquela mulher, porque aquela mulher não gosta dela nem um pouco, então ela não ia liberar o dinheiro assim para ela. Ela então pergunta para ela para quando que ela estava precisando desse dinheiro. Ela fala: pro final de semana agora. E assim,
E assim a amiga dela consegue emprestar um dinheiro para ela, a primeira parte do dinheiro que ela estava precisando. Já a outra, a repórter, é mostrada no serviço dela e ela estava tendo ali uma bronca do patrão dela. Porque ela tinha feito uma reportagem e nessa reportagem ela acabou se emocionando com o assunto e chorou durante a reportagem, coisa que o patrão dela não gostou de jeito nenhum. Porque pra ele, o repórter ali, ele tinha que se manter sério, ele não tinha que estar se emocionando ou chorando por qualquer coisa. Horas depois, ela tá sentada na mesa dela, olhando uma proposta de empréstimo. E ela tá indecisa se pega ou não esse empréstimo. Porque da condição que ela tava ali, ela com certeza não ia arranjar esse dinheiro a tempo. Então ela ficou assim, caraca, será se eu pego esse empréstimo ou não? E quando ela tava quase pegando esse empréstimo, ela recebe uma ligação da tia-avó dela, a irmã da mãe dela. Que ela já tinha morado um tempo com essa avó dela, só que ela não se dava muito bem. A tia-avó dela disse na ligação que era para ela ir lá visitar ela no final de semana, no sábado, pela manhã. E disse também que a mãe delas tinha ligado para ela pedindo para ela cuidar delas. Em questão financeira, em questão de dinheiro. Só que a Incan, ela ficou meio em dúvida se ela ia ou não. Porque quando ela morava lá, essa véia meio que maltratava ela de algumas formas. Então quando ela saiu, ela falou. Jurou que nunca mais voltava naquela casa e nunca mais falava com aquela mulher. Só que o desespero dela falou mais rápido. Ela não tinha como arranjar um dinheiro, então ela teve que ir. Chegando no sábado, ela foi lá pela parte da manhã. Ela chegou lá e pela conversa que elas tiveram ali, meu amigo, dá pra perceber que elas não se gostam não. Pelo menos a véia é arrogante e ela não gosta da véia. No final da conversa, a véia pegou e falou pra ela, de quanto que você precisa? Aí a Incam pegou e disse pra ela, a senhora tem razão, eu vim aqui atrás de dinheiro. Aí ela fala lá o valor que ela tava precisando, que era a parte dela. E a véia disse pra ela deixar o número da conta bancária e assim é lá que ela ia depositar diretamente na conta dela. E assim a Incam consegue a outra parte do dinheiro. E elas duas ali conseguem o valor total pra menina poder viajar no final de semana. Só que quando a Yeojun vai entregar o dinheiro pra Inhe, a menina não quer aceitar o dinheiro de jeito nenhum. Rapaz, oh meu Deus. Ai, ai, rapaz, se fosse eu que tivesse passado esse sufoco pra arranjar esse dinheiro pra essa menina viajar, eu fazia ela ir nem que fosse a pé. Eu fazia, não, mas eu não vou, não, tu vai. Não, mas não, tu vai. Ah, tu vai sim, agora tu vai. Aí ela não quer aceitar o dinheiro de jeito nenhum. E ela disse pra Yeojun que já tinha falado pra professora dela que não ia mais. Meu amigo, eu fazia essa menina aí. Fazia. Bom, aí daí pra frente, meu amigo, a série muda totalmente o rumo, várias coisas acontecem. Enfim, pra você ver, você vai ter que assistir. E se chegou até aqui, deixa aí o seu coração nos comentários. Valeu!